Opa pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo. Eu ajudo você, profissional, que quer ser independente no geoprocessamento e poder ganhar dinheiro com isso, a chegar a esse objetivo. Então, no vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo que eu vou fazer assim de cara limpa, que eu acho que eu devia ter feito há um bom tempo. O que é esse vídeo? É quem sou eu. Eu quero contar um pouco da minha história para vocês, porque eu já estou há um tempo aqui fazendo vídeos, postando conteúdo, já lancei aqui algumas turmas da comunidade que eu criei, né, que é a comunidade Viver de Geo. Inclusive fechamos há poucos dias. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia que foi postado, já tem poucos dias que eu fechei mais uma turma. Mas eu nunca contei um pouco da minha história para vocês, como que eu me formei, como que eu construí, como eu cheguei até onde eu estou hoje. Eu acho que é importante porque assim a gente consegue criar um pouco mais de relacionamento. Então vocês vão poder conhecer um pouco sobre a minha vida de fato, porque assim talvez fique faça mais sentido tudo que eu estou produzindo agora para vocês. Então, meu nome é Gustavo, pessoal, eu tenho 29 anos, eu sou formado em tecnologia, no curso superior de tecnologia em geoprocessamento. Eu moro em Goiânia, formei aqui no Instituto Federal de Goiás, o IFG. Eu entrei nesse curso, pessoal, de maneira assim meio inesperada. Eu trabalhava aqui perto da casa onde eu morava, na casa da minha mãe, que hoje eu sou casado, né? Então eu não moro mais com ela. Eu morava com a minha mãe, trabalhava lá perto, em uma lan house mesmo. E o dono da lan house, que era meu patrão na época, meu amigo, me incentivou a fazer esse vestibular. Eu nem queria fazer, eu não tinha dinheiro na época nem para pagar a inscrição do vestibular, para vocês terem uma noção, tanto que eu vivia quebrado. E ele me incentivou, falou, não, eu pago para você essa inscrição, pode fazer. E eu falei, então tá bom, já que eu não vou pagar nada, eu já tinha 6 meses que eu tinha concluído o ensino médio, estava ali sem expectativa de estudar alguma coisa, estava ali trabalhando mesmo. E eu fui, e na época eu tinha, se eu não estou enganado, 17 anos ainda, viu gente? Eu não tinha nem 18 anos na época desse vestibular. Eu era até menor de idade ainda. Aí eu fiz a minha inscrição nesse vestibular. Como que eu fiz? Eu entrei na internet na hora de fazer a inscrição, pesquisei alguma coisa que queria mexer com o computador. Eu gostava muito de computador na época, eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse computação, informática, alguma coisa desse tipo. E por algum motivo apareceu esse nome lá, geoprocessamento. Eu pesquisei na internet na hora, mais ou menos, achei interessante, fiz a inscrição. Fiz o vestibular. Na época eu tinha certeza que eu não tinha passado nesse vestibular, eu tinha certeza que eu tinha bombado. Achei que eu não fui muito mal, achei que eu fui muito mal na prova. E com isso eu fui para casa desanimado, beleza. Chegando em casa, passou o período de sair o resultado da prova. Na minha cabeça eu não tinha passado e meu pai ficou me incomodando, falando, Gustavo, olha lá. Olha se você passou, vê se você passou no vestibular. Na época eu não teria condição de fazer alguma faculdade pagar uma faculdade. Minha família não tinha condição e eu trabalhava numa lan house, ganhava ali uma mixaria mesmo, muito pouco. Mal dava para comprar as minhas coisinhas do dia a dia ali que eu queria fazer. Então eu não teria a mínima condição na época de fazer alguma faculdade se eu não tivesse passado nesse vestibular. Aí meu pai ficou enchendo tanto o meu saco, falando. Olha, eu falei, pai, eu não passei, eu não vou olhar para quê? Até que uns dias depois que saiu o resultado, eu resolvi olhar. Quando foi ver, não é que eu tinha passado? Passei numa posição até razoável. Na turma de 30, eu passei em 15º colocado. E com isso foi aí que começou a minha jornada, pessoal. Eu comecei em 2008, a faculdade, no meio do ano. E comecei totalmente sem saber o que era geoprocessamento. Eu entrei, como eu falei, vocês viram, eu pesquisei na internet e entrei lá, assim, caí totalmente de paraquedas. Eu não sabia. Eu vim da escola pública, estudei todo o meu ensino médio na escola pública, ensino fundamental também. Então eu não tive uma base muito sólida de conhecimento para poder começar dentro da faculdade. Então eu comecei batendo cabeça demais. Porém, eu fui me apaixonando pelo curso. Eu fui me apaixonando por ele. E a cada período que passava, eu gostava mais daquilo ali. Quando envolvia imagem de satélite, mapeamento, elaboração de mapa, programas computacionais diversos que a gente utilizou, aquilo foi me ganhando e eu fui, de fato, me apaixonando por esse segmento. Com isso, foram passando os anos e eu me formei. Esse curso ele durou em torno de 3 anos. Ele dura 3 anos. Quem conclui dentro do prazo. Eu, graças a Deus, não repeti nenhuma matéria. Eu entrei até com esse objetivo na faculdade de não repetir nenhuma matéria. E eu
terminei o curso dentro dos 3 anos, porém eu só colei grau um ano depois. Eu colei grau em 2012. Eu terminei as disciplinas em 2011. No último período eu consegui um estágio em uma construtora aqui da cidade, uma construtora aqui de Goiânia, onde ela tinha um departamento de meio ambiente e eu entrei lá dentro para suprir um outro profissional que estava saindo. Por acaso era até um colega meu de turma que fez o estágio lá, estava saindo e me indicou para poder substituir ele. E com isso eu fui contratado como estagiário lá nessa construtora aqui em Goiânia, uma grande construtora aqui da região. E ela tinha diversos projetos e todos os licenciamentos que envolviam os projetos da empresa, esse departamento cuidava e eu estava ali como profissional da área de geoprocessamento para atender as demandas que os licenciamentos envolviam. E além disso, eu acabei entrando para poder abraçar e cuidar dos processos de georreferenciamento de imóveis rurais que aquela empresa tinha. Ela tinha muitas fazendas, ela tinha inclusive uma empresa que fazia parte da holding, né, do grupo, que era só voltada às fazendas que eles tinham. Então, eles fizeram todo ali um ano antes, mais ou menos, que eu entrei, ou uns 6 meses antes, eles fizeram todo o levantamento de campo e o georreferenciamento daquelas fazendas e eu acabei entrando no meio desse processo onde estava sendo ali finalizado as peças para poder protocolar e solicitar a certificação junto ao INCRA. Então, eu entrei na empresa justamente para poder aplicar o geoprocessamento lá dentro dos projetos desse departamento de meio ambiente. Porém, como eu disse, eu entrei como estagiário, eu entrei totalmente cru. Apesar de ter tido um desenvolvimento e um desempenho bom durante a universidade, durante a faculdade, dentro das matérias que eu estava fazendo, eu sempre tirei boas notas. Uma e outra matéria, claro, a gente acaba não estudando tão bem, mas de forma geral eu tive um bom aproveitamento dentro lá da faculdade. Com isso, eu entrei lá achando que, nossa, eu vou me abalar, eu vou aqui, eu vou abalar aqui dentro, eu vou arrebentar aqui porque eu sei disso, eu sei daquilo. Quando chegou lá, o que eu acabei foi sofrendo bastante, gente, porque infelizmente a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho, ela te dá um conhecimento sim, uma base muito boa, porém, quando você entra no mercado, você começa a perceber que é muito mais daquilo que você aprende. Ali tem uma praticidade, tem algumas questões que envolvem uma aplicação prática daquilo que você está estudando, que a faculdade muitas não te ensinam, pelo menos a minha não me ensinou. Eu não aprendi nada sobre algumas situações que eu vivi dentro do mercado de trabalho. E isso foi um sofrimento para mim no começo. Por quê? Eu estava sozinho dentro daquele departamento, não tinha nenhum profissional da minha área para poder me ajudar, para poder me espelhar, para eu poder aprender com ele, como eu era só um estagiário. Então, eu tive que simplesmente me virar de fato, bater cabeça, pesquisar, estudar, errar muito, para que eu conseguisse de fato começar a construir ali a minha carreira profissional dentro dessa construtora. Seguindo aqui um pouco da minha história, eu terminei ali esse estágio dentro da empresa, acabei sendo contratado na conclusão do estágio. Um estágio de 6 meses, eu fui contratado ali e lá eu fiquei por mais um ano, onde eu desenvolvi diversos produtos para os licenciamentos que ele tinha, para licença de exploração, licença prévia, licença de instalação dos empreendimentos que eles estavam utilizando. Os processos de georreferenciamento, que na época, inclusive, eram processos físicos, pessoal, era um processo complicadíssimo. Hoje é tudo digital, é tudo digitalizado, é tudo mais simples. Na época, tinha que imprimir um calhamaço de papel, gravar um monte de CD, tudo organizadinho para poder protocolar fisicamente junto ao INCRA, esperar sei lá quantos anos para ter análise desses papéis, para poder depois ter a certificação. Então, na época era um processo muito burocrático. Foi ok. Quando eu entrei lá, foi em 2011 mesmo, se eu não estou enganado. Foi em 2011 que eu entrei lá no início e fiquei até o mês de 2011. Depois eu terminei a faculdade. Terminei, como eu disse, eu não colei grau naquele ano. Por já estar trabalhando, me senti ali acomodado. Falei, já estou trabalhando mesmo, o diploma ou não vai alterar em nada na minha vida. Eu acabei concluindo as disciplinas, passei em todas. Passei no relatório meu de estágio, entreguei ele, fui aprovado dentro do estágio. Faltava só o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, para poder apresentá-lo e pegar meu diploma. Devido a ter ficado acomodado, eu acabei empurrando por mais um ano, até que no ano seguinte eu comecei o processo de desenvolvimento do meu projeto de trabalho de conclusão de curso, onde eu fiz em parceria com um colega. Na época, poderia fazer em dupla, a gente fez e
consegui ser aprovado em 2012, então eu colo o grau e pego meu diploma. Ali, de fato, eu posso considerar que eu me formei. Quando eu falo já falei alguns vídeos, até dentro da imersão que nós fizemos há poucos dias, que eu tenho quase 10 anos de experiência de mercado. Se você olhar o meu diploma, vai ter lá 9 anos, porque eu peguei meu diploma em 2012, porém eu já trabalho desde 2011, já na área dentro diretamente com geoprocessamento, pessoal. Então, visto isso, eu comecei a construir de fato a minha carreira. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês outras vezes que esse mercado, ele preza muito para quem tem integridade, para quem tem ali, acaba entregando um trabalho de qualidade, como qualquer mercado. Porém, tem alguns mercados que acabam abraçando e aceitando profissionais, vamos dizer, medianos, medíocres, ou profissionais que não têm ali, talvez, uma qualidade excessiva. Eu, desde o começo, procurei entregar sempre o melhor produto ali para quem eu estava trabalhando, para as empresas que eu estava trabalhando. Então, eu sempre ali prezei, agora acertei a palavra, prezei por entregar sempre esses melhores produtos. E com isso eu acabei criando sempre um bom relacionamento nas empresas que eu trabalhei. Então, eu estou hoje com quase 10 anos de mercado, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas grandes, pequenas, médias, projetos de diversas magnitudes. E para a gente continuar aqui a sequência, eu trabalhei nessa empresa, nessa consultora, por aproximadamente 1 ano após a conclusão do meu estágio. E fui convidado a trabalhar em uma outra empresa que o chefe que me chefiava nela tinha saído e me convidou para ir com ele junto para uma outra empresa. Tanto que ele gostava muito do meu trabalho. E, inclusive, a gente trabalha junto até hoje, a gente é parceiro até hoje, onde eu atendo algumas demandas que ele necessita. E, com isso, a gente tem construído uma parceria de aproximadamente 10 anos. Desde o começo da minha carreira, a gente trabalha junto. Então, ele me convidou para fazer parte. Essa era uma empresa que era voltada especificamente à consultoria ambiental, onde a gente tinha ali um projeto que era o carro-chefe da empresa, que era a gestão ambiental de uma rodovia aqui do estado, onde essa empresa fazia a gestão ambiental, e eu cheguei lá dentro para poder, de fato, utilizar o geoprocessamento para poder atender as demandas, e eu entrei especificamente para um outro projeto, nem era ainda para esse projeto da gestão ambiental, era para um projeto onde precisavam de um responsável técnico de geoprocessamento. Então, na época, inclusive, eu tive até que acelerar o meu processo de colação de grau, que eu estava ali em vias de concluir ele, porém, até você pegar o diploma demora um pouquinho, eu tive que correr atrás de colar grau especial, foi uma maior trabalheira dentro da faculdade. Mas, sendo assim, eu consegui fazer essa colação e entrei para essa empresa, onde eu fui, primeiramente, atender uma demanda de um projeto que tinha a exigência de um RT de geoprocessamento. Então, você aí já começa a perceber que lá em 2012, agora há 9 anos atrás, já tinha projetos que exigiam não só os produtos que o geoprocessamento oferecia, mas também um profissional, um responsável técnico que respondesse por essa área dentro daquela empresa. Então, eu entrei como RT da empresa junto ao CREA de geoprocessamento, entrei dentada no meu CREA, deu tudo certo e eu consegui começar a trabalhar. E lá eu comecei a me desenvolver como profissional. Porém, eu vivi o mesmo problema que eu falei para vocês. Lá eu era um profissional da área. Ou seja, eu tinha que saber tudo na prática. Eu não tinha com quem compartilhar, com quem debater, com quem tentar descobrir qual que era a melhor solução para aquele problema. Então, eu tinha que simplesmente pesquisar, estudar, tentar, errar, até que eu conseguisse aplicar aquele estudo. Para vocês terem uma noção, esse projeto que eu entrei para trabalhar na empresa era um projeto aqui, que era para ser executado em Brasília. E, especificamente, não sei até se ainda está assim hoje, porque há muitos anos que eu não trabalho com projetos específicos de Brasília, trabalho com projetos de outros estados. Mas lá na época, eles exigiam que todo o mapeamento fosse projetado em uma projeção cartográfica local, que só existia lá, que tinha uma grade específica, e nem existia direito parâmetro de conversão para essa projeção que existia lá. É uma projeção local. É como se eles pegassem Brasília, jogassem dentro de uma nova projeção que não fosse a UTM, por exemplo, não fosse a de Lambers, por exemplo, que é as projeções
existentes, vamos dizer, eles tinham uma projeção local, porém eu não encontrei na época parâmetros de transformação dessas projeções, para que eu pegasse um dado que estivesse ali na projeção tema e convertesse ele para essa projeção. Eu tive um trabalho muito grande para poder descobrir, conseguir entender quais parâmetros, desenvolver um método de conversão para esse novo parâmetro, para a partir dali eu começar o mapeamento. Para vocês verem a complexidade, e isso tudo sozinho, porque eu não tinha com quem contar na época. Eu não tinha com um profissional que me ajudasse a caminhar. Inclusive, na época, nem tinha tanto material na internet como tem hoje. Pensa que a gente está... isso que eu estou contando é há 10 anos atrás. Eu brinco que eu tenho essa carinha de novo aqui, apesar de estar barbado, eu tenho essa carinha de novo, mas eu já tenho quase 30 anos, como eu mencionei. Faço, inclusive, 30 anos esse ano agora. Então, eu acabei sofrendo muito. A falta de ter profissionais da sua área junto com você ou alguma pessoa para poder te ajudar a caminhar, para te direcionar, isso acaba atrasando um pouco o processo de desenvolvimento profissional que você vai ter ao longo da sua carreira. Então, conhecer pessoas que podem te ajudar a te alavancar o seu conhecimento, a te ajudar a entender e aplicar melhor aquilo que você aprendeu, isso com certeza encurta o caminho para que você torne um profissional mais competente dentro da sua carreira. E eu acabei sofrendo por isso lá dentro também. Porém, isso também foi um mecanismo para que eu conseguisse correr atrás e eu mesmo resolver os problemas. Então, quando eu falo hoje com vocês que eu vou ajudar vocês a, de fato, a construir uma carreira, de fato, a aprender o geoprocessamento, é porque eu já vivi essa caminhada. Eu já venho construindo isso há muito tempo. Ou seja, eu sei quais os atalhos, eu sei quais botões apertar, eu sei quais rumos você pode seguir para que você tenha um resultado um pouco mais rápido, um resultado aplicado melhor do que o meu, ou menos sofrido, pelo menos. Então, quando eu faço todas essas promessas, para quem participou da imersão, para quem está na comunidade, está assistindo esse vídeo, quando eu faço toda essa divulgação do meu trabalho, eu de fato tenho uma história por trás, que traz ali que corrobora tudo isso que eu estou tentando entregar para vocês. Então, eu dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade também de trabalhar com muitos projetos ambientais. Por acaso, eu fui conduzido ao longo da minha carreira para, na maioria dos projetos, fossem ambientais. Ou seja, o meio ambiente é uma área que abraçou muito, me abraçou muito como profissional e as demandas que eu tinha para poder entregar e produzir. Então, essa empresa é uma empresa específica de projetos ambientais. Eu trabalhei com PRAD, eu trabalhei com licenciamento, eu trabalhei PRAD, plano de recuperação de áreas degradadas. Eu trabalhei muito com EIA-RIMA, estudo de impacto de vizinhança, EIV, eu trabalhei com estudo de viabilidade técnica ambiental, também conhecido como EVTEA, plano básico ambiental, todo tipo de projeto ambiental eu tive a oportunidade de trabalhar, claro, aplicando o geoprocessamento dentro desses estudos, elaborando mapas, mapa hidrológico, mapas de bacia, mapas temáticos, mapas de localização, mapas de área de influência direta, projeção de recuperação de áreas, diversos mapas eu tive a oportunidade de trabalhar, mapas de declividade, mapas topográficos, entre vários outros que eu tive a oportunidade de desenvolver ao longo desse período nessa empresa. Então, ali eu trabalhei por 2 anos e senti a necessidade de entrar em uma outra área. Eu sempre fui um profissional que nunca me acomodei e sempre que eu me sentia estagnado, ou seja, me sentia num momento onde eu não estava crescendo profissionalmente, financeiramente, ou que seja, tendo ali, agregando conhecimento para mim, eu me sentia na necessidade de mudar e seguir um outro caminho, e foi o que aconteceu. Com aproximadamente 2 anos eu estagnei dentro da empresa, eu tinha ali uma certa segurança, eu tinha ali o meu salário, e ali, se eu quisesse continuar, eu continuaria por um bom tempo, talvez conseguindo uma melhoria, conseguindo tudo mais, porém, eu acabei por escolher sair dessa empresa. Por acaso eu recebi uma oportunidade, um convite para trabalhar em uma outra empresa que não tinha nada a ver com o meio ambiente. Aí eu entrei em mais um desafio na minha vida profissional, que foi aonde eu entrei em uma consultoria agronômica de pequeno / médio porte. Não era uma empresa grande como essa que eu trabalhei antes. Ela era uma empresa pequena de meio ambiente, mas ela acabou crescendo muito no período que eu estava lá.
que como é o caso também da construtora grande que eu disse que trabalhei antes de ir para essa empresa de meio ambiente. Então, ali eu enfrento um novo desafio, eu começo praticamente do zero, porque como eu estava tão inserido, eu acabei me inserindo tanto no mercado de meio ambiente que eu sempre procurava me aprofundar dentro do meio ambiente. Eu procurava resolver os meus problemas do dia a dia do meu trabalho dentro do meio ambiente, ou seja, me aperfeiçoar dentro dessa área. Acabei não desenvolvendo algumas outras aplicações do geoprocessamento. Quando eu parti para o ramo do agronegócio, que essa era uma consultoria agronômica, ali eu me desafiei novamente a aprender muita coisa e também a tentar e errar. Vocês vão perceber que ao longo dos produtos da carreira, ao longo do momento que você escolher trabalhar com geoprocessamento, muita coisa você vai viver, vai ser tentativa e erro. Ou seja, você vai ter que verificar, tentar, errar, até que você consiga a solução mais adequada. E foi isso que aconteceu. Eu entrei nessa consultoria totalmente no escuro, confiando simplesmente na minha competência, no meu conhecimento, o que? Base, pessoal. Quando eu falo para vocês que a base é tudo, é isso. Eu entrei lá dentro sem saber nada, sem saber exatamente o serviço, porque eles não me falaram na época, simplesmente me contrataram, me deram a oportunidade, me explicaram mais ou menos, porém eu só fui descobrir quando eu cheguei na empresa. Eu sabia bem mais ou menos o que eles faziam, eles são voltados à área de agricultura de precisão. Na época eu não tinha conhecimento sobre isso ainda, estava ali há poucos anos de formado, 2, 3 anos de formado só, ou seja, estava ali bem engatinhando ainda na carreira. Ou seja, eu entrei ali do zero. Por que eu entrei sem medo, enfiei a cara dentro dessa oportunidade? Porque eu tinha uma base, eu sabia, eu tinha conhecimento teórico, eu tinha embasamento para poder aplicar o geoprocessamento aonde eu quisesse. Ou seja, o que eu precisaria saber? Primeiro, o produto que eles precisavam entregar, e a partir dali eu ia buscar uma solução dentro da base que eu já tinha, da base da experiência que eu tinha adquirido já. Então, eu sabia que qualquer lugar que eu entrasse, eu tinha condição de trabalhar, eu tinha condição de entregar um resultado para aquela empresa. Por isso que quando eu explico para vocês, eu falo para vocês que a base é importante saber conceito, porque sabendo tudo isso, você tem capacidade de enfrentar qualquer desafio. E por ali também eu trabalhei aproximadamente um ano, foi quase um ano, foi menos um pouquinho. Foi onde eu também cheguei no mesmo caso da empresa anterior, já tinha aprendido, explorado o máximo que eu podia dentro desse segmento e achei que já estava estagnado e também não tinha ali mais, talvez eles não tivessem ali mais uma necessidade tanto de ter um profissional como eu ali dentro, aonde eu me arrisquei para poder começar a empreender, a trabalhar como consultor dentro da área. Com isso eu passei em torno de 5 meses lutando, buscando, tentando captar clientes. Foi onde eu tive portas fechadas assim, de tudo, de todas as maneiras que vocês pensarem. Por isso que quando eu falo hoje de como ganhar dinheiro com geoprocessamento, pessoal, é porque eu sei os dois lados. Eu sei como não fazer e como fazer. Porque eu sofri ali em torno de 5 meses sem um emprego fixo, vamos dizer, sem uma garantia mensal, tentando buscar a vida, empreendendo, sendo um consultor, tentando buscar clientes, e eu sofri muito. Eu não consegui. Eu falhei naquele momento, porque eu ainda não tinha a experiência e também não tinha em quem me espelhar na época. Não tinha em quem me ajudar a conduzir, a tomar as melhores decisões, a como abordar os clientes, a como localizar, saber aonde estão esses clientes. Muitas vezes só falta a gente saber aonde estão esses clientes. Eu não sabia. Eu estava ali no começo ainda da minha carreira. Eu chamo começo porque eu tinha 3, 4 anos. Eu acho que isso ainda está no começo, apesar de eu já ter uma certa bagagem. E com isso, eu tive a oportunidade de depois começar a trabalhar em alguns projetos públicos, onde eu tive a chance de coordenar projetos de cadastro ambiental rural. Foram projetos gigantescos, onde um parceiro meu, um amigo, me deu a chance de trabalhar com ele, onde eu apresentei para ele a oportunidade de uma licitação na época, uma licitação pública para cadastro ambiental rural, e olha que eu nunca tinha feito um cadastro, gente. Eu nunca tinha feito um cadastro. Olha a confiança que eu tinha na base que eu construí, no background que eu construí de conhecimento básico e aplicado para poder fazer uma atividade. Eu entreguei para esse parceiro, amigo meu, falei, olha, tem essa oportunidade. Ele estava vinculado a uma empresa que tinha condição de entrar. E ele me perguntou, ele fez a seguinte pergunta: você sabe fazer isso? E eu falei para ele, eu sei fazer. Pessoal, eu nunca tinha feito um CAR na vida. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito do começo ao fim.
Porém, eu tinha total confiança e tranquilidade que eu saberia como fazer aquilo ali. Se tivesse algum processo no meio do caminho que eu não soubesse, eu tinha condição de desenvolver e de descobrir ou de aprender como fazer. Por isso que quando a gente constrói todo esse background, essa base, esse alicerce de conhecimento teórico, conhecimento base, principal aplicado, você vai ter condição de enfrentar qualquer desafio aí dentro dessa área. Então, aí eu me aventurei e por acaso deu tudo certo. E com isso eu trabalhei por longos anos, trabalhei por muitos anos dentro dessa atividade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em várias posições, em posição de coordenação. Foi lá que eu tive a chance de capacitar muita gente, onde eu tive a oportunidade de treinar muita gente e ver que eu tinha condição, de fato, de ensinar sobre geoprocessamento para qualquer pessoa. Eu já gostava de ensinar antes, mas lá foi onde eu tive a oportunidade de provar a minha capacidade de ensinar, de levar conhecimento para as pessoas, mesmo que elas não conhecessem nada sobre aquele assunto. Com isso ali, eu tive certeza que o que eu queria, o que eu iria fazer em um futuro não muito distante, que era ensinar e levar conhecimento de fato que transforme as pessoas, conhecimento que traga ali uma chance nova para aqueles profissionais. E com isso, os anos foram se passando e hoje estamos aqui, eu, Gustavo, produzindo conteúdo para vocês, entregando aqui de fato toda a experiência que eu adquiri ao longo de quase 10 anos de mercado de trabalho, onde eu tive acertos, eu tive erros e consegui construir de fato uma carreira sólida que de fato eu me orgulho e eu quero, e com isso, concluir aqui agora, dizer para vocês o seguinte, que tudo isso que eu falei para vocês é só para mostrar, só para tentar explicar e também, de fato, apresentar um pouco da minha história para vocês conhecerem que, sim, é possível você construir uma carreira, sim, eu construí essa carreira do zero, sim, eu comecei praticamente porque a faculdade me deu só uma base teórica ainda muito limitada, eu tive que correr atrás e o que eu quero fazer hoje é o quê? Entregar para vocês o máximo de condições para que você consiga viver melhor dentro da sua profissão, que você consiga explorar ao máximo e encurtar um pouco dos caminhos, sofrer menos do que eu sofri. Então tudo isso que eu faço aqui hoje, de todos os vídeos que eu posto, de tudo isso que eu estou construindo agora dentro desse segmento, dentro dessa proposta de ensinar, de capacitar, de levar conhecimento, de levar transformação para vocês, é só fruto de tudo que eu venho fazendo ao longo de quase 10 anos. E sim fruto de resultados que eu obtive, de momentos que eu pude apresentar de fato um resultado e entregar ali uma transformação tanto para os clientes, como para colegas de trabalho, como para outros profissionais que eu tive a oportunidade de melhorar um pouquinho e de apresentar um conhecimento que de fato transformava a vida deles. Pessoal, eu acho que eu já falei bastante aqui, eu nem sei se vocês vão ter paciência para me ouvir falar tanto sobre a minha história, tanto falar sobre mim. Eu não estou falando tudo isso aqui para poder me exaltar, para dizer que eu sou melhor do que alguma pessoa, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente quero inspirar vocês de que é possível sim, e eu, Gustavo, sei o caminho de como você consegue ser independente em geoprocessamento, mesmo que você não conheça nada. Porque como eu disse, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu posso dizer que eu comecei quase do zero, porque eu só tive ali o conhecimento que a faculdade dá, que é muito importante, claro, é lá que eles dão um pontapé inicial, mas a minha vivência prática e toda a experiência que eu adquiri nesses 10 anos é o que me torna um diferencial na hora de passar conhecimento para vocês, que é a proposta, que é esse sonho, que é essa missão de vida que eu estou agora colocando em prática aqui em todos esses conteúdos que eu tenho postado. Então eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por me assistir até aqui. Obrigado por ouvir a minha história. Eu espero que você se identifique, que você possa extrair alguma coisa boa da história que eu pude contar para vocês. Não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Siga no Instagram, no Facebook, canal no YouTube e também faça parte do grupo no Telegram, porque cada rede social dessa eu acabo tendo uma abordagem diferente, eu consigo postar conteúdos diferentes, então é importante que você esteja vinculado a todas elas para que você não perca nada. E eu acho que é isso. Um abraço e até a próxima.